Opa, e aí, como é que você tá? Queria compartilhar com vocês uma reflexão de algo que realmente transformou a minha vida e eu enxergo valor nisso. Então, obrigado aí pela sua presença e eu acredito que você já tenha passado por um sentimento de depois de estar ali num momento muito incrível com o Senhor, às vezes semanas, meses, de uma caminhada firme, sabe, na fé, lendo a Bíblia, uma vida de oração ativa, sentindo realmente a presença de Deus e do nada as coisas começam a se esfriar. E quando vinha esse momento na minha vida, eu ficava pensando, cara, aonde eu errei? Qual foi o momento em que eu abri uma brecha e as coisas começaram a desmoronar? Parece que quanto mais a gente tenta entender, mais a gente vai perdendo o controle das coisas. Eu me lembro na minha adolescência que eu associava constância com Deus a performance. E o que eu quero dizer com isso? Eu acreditava que para eu ser um cristão forte, fervoroso, eu precisava religiosamente ler a Bíblia todos os dias, ter uma vida de oração. E não é qualquer oração não, é aquela oração longa mesmo, falar e às vezes nem saber o que tá falando para ser uma pessoa constante. E quando eu quebrava esse padrão, era quase como um pecado que eu estava cometendo. Como se Deus iria ficar irado comigo se eu não orasse por um dia, se eu não lesse a Bíblia por um dia. E era desesperador esse sentimento, porque eu nunca conseguia atingir por muito tempo essa constância que eu acreditava que era certa. Porque acontecem diversas coisas durante o nosso dia que bagunçam a nossa rotina, né? Mesmo que você tenha uma rotina certinha de acordar em tal horário, de ir para o teu trabalho, o horário do seu almoço, o horário das suas refeições, alguns dias específicos, coisas específicas acontecem e a sua rotina tem que se adaptar para isso. E aí qual que foi o pulo do gato? Entender que constância com Deus não está relacionado à performance, mas a gente precisa olhar para o relacionamento. Quando eu for orar, eu estou orando não para uma porta, eu não estou orando para qualquer coisa. Estou orando simplesmente para o ser mais poderoso que existiu, aquele que criou todas as coisas, o ser sobre todo o ser. Através do Senhor, todas as coisas que existem e que são boas surgiram nessa terra. Então, quando eu orar, eu entendo que eu estou me relacionando com Ele. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que aquilo é um manual. Primeiro, que ela revela quem Deus é, e segundo, que ela tem que refletir em mim, e eu preciso entender a partir da Bíblia o que eu posso mudar na minha vida. A palavra de Deus tem poder para mudar e nós precisamos estar disponíveis para essa mudança. E aí, cara, eu não sei vocês, mas saiu um peso das minhas costas, porque eu não ficava lá e dizia, agora eu vou ter que ler 3 capítulos por dia, porque senão Deus vai me odiar, eu tenho que orar não sei por quantas horas, porque senão o Senhor vai se afastar de mim e a minha vida vai começar a ficar toda errada. E aí você se desprende, né, dessa religiosidade e começa a entender o que é um relacionamento com o Senhor. E agora voltando para a reflexão que eu acabei fazendo, mesmo entendendo esse poder da constância, eu sempre ficava tentando procurar um culpado ou um momento real de ruptura para que eu não caísse no mesmo erro. Então o que eu tô tentando dizer aqui pra vocês é que às vezes, né, quando eu via que a minha vida tava ficando mais fria espiritualmente, eu ficava tentando entender o que eu fiz, qual foi o pecado que eu cometi, qual foi a brecha que eu abri, qual foi a fala que eu disse, qual foi o momento para que eu não permita que isso aconteça de novo. Só que muitas vezes a gente não consegue encontrar essa resposta, porque a vida é feita de altos e baixos. E às vezes você tá cheio de energia pra orar, tá com muito tempo pra ler a Bíblia, e aí consegue ficar cheio do Espírito Santo, e tem momentos que você infelizmente inverte as prioridades e o seu coração vai se preenchendo de preocupações e o seu relacionamento acaba sofrendo com isso. E também existem os momentos em que a gente realmente abre uma brecha, em que a gente realmente peca, mas não adianta ficar tentando procurar um culpado, tentando ficar se perguntando aonde foi que eu errei, qual foi a brecha, qual foi a ruptura e não fazer nada para mudar. Então vamos aproveitar o banquete que a Bíblia nos traz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Quando nós vemos todas as pregações e cartas de Paulo, a gente fica abismado, né, com o testemunho dele e parece que a partir do momento que ele encontrou a Cristo, a vida dele foi só coisas grandiosas acontecendo, né, um grande pregador, um grande sábio, mas Paulo também teve que lidar com os altos e baixos da vida, com as suas limitações de corpo, com a falta de energia. Então todas as vezes que você pensar não só em Paulo, mas em todo mundo que está ali na palavra, lembre-se, são seres humanos. E Paulo está instruindo aqui como um ser humano para seres humanos. E é uma instrução muito clara e incrível. Ele está falando, cara, eu não sou perfeito, não olhem para mim achando que eu já tô perfeito aqui nessa terra. Não tô, eu tenho umas dificuldades, eu ainda cometo erros, eu cometo equívocos. Infelizmente ainda existem algumas brechas que podem estar abertas ou que eu vá abrir, mas eu não foco nessas coisas. Eu não foco nos meus erros que eu cometi e eu não fico pensando aonde foi que eu errei. Qual é o foco de Paulo?
Cristo Jesus. Ele fala que ele segue adiante e não fica olhando para o passado. Se lembra que eu compartilhei com vocês a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Davi, ele se rasgava mesmo perante o Senhor e não tinha medo de falar absolutamente nada. Vamos ler aqui Salmos 103, completinho. Olha que beleza. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castigará por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós, ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma das suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Louve o Senhor tudo o que ele criou, todas as coisas em todo o reino, todo o meu ser. Louve o Senhor. É lindo e poderoso esses salmos. Anote esses salmos, tire print, deixa no seu celular aí. Olha que incrível, eu vou chamar a atenção para o versículo 11 que diz: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Oriente. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Vamos pensar agora em Davi como um ser humano e imaginar que tudo isso aqui que ele escreveu é um lembrete de quem realmente Deus é. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é, ou então a gente nunca nem conheceu a face do Senhor de verdade. Preferimos migalhas de informação que algum pastor nos diga, mas a gente tem medo da gente mesmo abrir a palavra. E olha que capítulo poderoso, olha que salmos poderoso aqui revelado a gente. Então leia ele, leia e conheça cada vez mais quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. E veja, aqueles que o temem são perdoados e são amados pelo Senhor. Ele é compassivo. Esse é o verdadeiro caráter do Senhor. E é isso que nós precisamos trazer à nossa memória. E não ficar pensando, onde foi que eu errei? Qual foi o momento de ruptura? Qual foi o momento que eu pequei? Isso não vai te levar a nada. Você não vai conseguir pegar essa informação e prosseguir para o alvo. Por exemplo, quando eu estava fazendo as aulas na autoescola de moto, você precisa estar focado no alvo, na direção que você quer ir. Se você olhar tanto para a esquerda ou para a direita, a sua moto vai para a direção de onde você está olhando. Como você quer ir até Cristo olhando para um momento de ruptura? Você só vai voltar para o momento de ruptura. Você só vai voltar para o pecado. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Vamos complementar com Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, condenado aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. E pense nisso, a sua mente faz parte do seu corpo. Muitas pessoas acham, que são os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés, as partes externas que contam para esses versículos que falam a respeito do corpo, mas a sua mente também faz parte do seu corpo. E grande parte dos pecados que você comete com as outras partes do seu corpo começou aonde? Nos seus pensamentos, lá na sua mente. E
Você precisa começar a dar ordens para ela. E essas ordens têm que ser baseadas na palavra do Senhor. Quando vier pensamentos de, onde foi que eu errei? Você pode até trazer à memória qual foi o seu pecado, para aproveitar deste momento para pedir perdão para o Senhor, para se humilhar perante Ele e falar: Deus, me perdoa por aquele momento de ruptura, por essa brecha que eu abri na minha vida, por esse pecado que eu infelizmente cometi, mas a partir de hoje eu sigo firme de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas ordens, para o alvo que é Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 5: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Olha que forte isso. E eu convido a vocês a ler a continuação a partir do versículo 9 até o versículo 17. Quero que você faça essa lição de casa aí e se surpreenda com o que Romanos capítulo 8 tem para te dizer. E lembre-se, é importante que você se confesse. É importante que você se chegue até Deus e fale sobre os seus pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto você tiver vida, enquanto existir dentro de você respiração, enquanto você abrir os seus olhos, estiver aqui neste mundo, ainda há chance para pedir perdão, ser perdoado e começar a viver a vida que Jesus morreu para que você vivesse. E para finalizar, Miqueias capítulo 7, versículo 18: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Eu vou repetir, olha que poderoso: pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre seus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. A reflexão de hoje é bem simples. Eu quero que você seja livre para conseguir viver a vida que Jesus morreu para que você vivesse. Mais uma vez lembrando, o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, e Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Não é para você ficar preso ao seu passado, ao momento de ruptura, ficar pensando: cara, onde foi que eu errei? Qual o pecado que eu cometi? O que eu posso fazer para não fazer isso de novo? E ficar focado só no passado, só no pecado, só no seu erro, ou só no momento que você se esfriou e não tá conseguindo entender: cara, por que eu me esfriei? Esse não é o seu alvo. Pega todo esse gás, respira fundo, e agora que você se deu conta que o seu relacionamento não está da maneira que você gostaria, entenda: você é o único responsável por fazer o seu relacionamento com Deus voltar aos trilhos e alcançar um rumo que você ainda não alcançou. É isso que eu desejo para você, um relacionamento cada vez mais íntimo e mais poderoso, que você receba as revelações mais lindas vindas do céu, que você tenha acesso à face de Deus, que você o conheça e possa o adorar e o louvar em espírito e em verdade. Leve Salmo 103 para o seu coração, leia diariamente, caso necessário, e firme os seus olhos em quem Deus realmente é. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida e é sempre incrível nos relembrarmos disso. Queria te agradecer demais por esse tempo que a gente passou junto. Obrigado de coração por ter me ouvido. Que seu dia seja incrível assim como você é. Eu te espero na semana que vem. Valeu, falou.